Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos o Dia Mundial das Missões, relembrando o verdadeiro aspecto da igreja desde os seus primórdios. A igreja sempre foi uma igreja missionária, uma igreja que sempre buscou levar adiante os projetos de Deus através do anúncio do Evangelho. Essa é a missão que cada um e cada uma de nós recebeu de Jesus. Recebeu através do santo batismo, através da graça batismal, nos tornamos todos missionários e missionárias, responsáveis para que a palavra do Senhor continue sendo semeada por onde quer que passemos. Ser missionário não é só naquela visão que nós temos de sair de nossa cidade para um lugar distante. Claro que há muitos países que necessitam de pessoas engajadas, de pessoas que vivem a fé, que vivem o Evangelho, para poder transmiti-lo aos outros. Mas também a missão que devemos realizar, não somente em terras estrangeiras, mas em nossa própria terra, em nosso próprio lar, em nossa própria comunidade. Às vezes, quando ouvimos o termo missionário, logo nós imaginamos que são aqueles que estão em países africanos. Não é só na África, não é só na Amazônia, em todos os lugares nós devemos ser missionários, porque está embutida em nós através da graça batismal. Mas fica aqui o questionamento para cada um e cada uma de nós. Nós, como cristãos batizados, temos anunciado Cristo, temos pregado o Evangelho, como diz São Paulo na segunda leitura, não só com palavras, mas através da graça do Espírito Santo. Temos dado este testemunho da vivência do Evangelho por onde quer que nós passemos, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha comunidade. Como que eu tenho me revestido dessa graça missionária que Jesus confiou a cada um e a cada uma de nós, quando confiou aos seus apóstolos, dizendo: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Nisso todos reconhecerão que sois os meus discípulos. Hoje, dentro dessa perspectiva de uma igreja sinodal, dessa igreja que deve reavivar em si mesmo esse dom missionário, que é sair, é o que o Santo Padre nos pede, uma igreja de saída, não apenas uma igreja montada hierarquicamente, uma igreja dentro de quatro paredes, mas aquela igreja que sai. E essa igreja que sai somos nós, porque nós somos a igreja de Cristo, a igreja viva, como cantamos sempre por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Ora, se eu sou a igreja, se nós somos a igreja, então nós somos missionários. Eu não posso dizer que eu sou a igreja sem me revestir dessa dignidade de missionário. E é isso que nós devemos celebrar. É por isso que a igreja, todos os anos, nos pede para meditar e refletir sobre o papel missionário. Às vezes, hoje, o que nós temos dentro das nossas comunidades,
dentro das nossas cidades, muitas vezes achando que é até um trabalho missionário. São pequenos encontros que fazemos, mas pode perceber que nem sempre há pessoas diferentes naqueles encontros. Há sempre as mesmas pessoas. Por quê? Porque falta o anúncio, falta a evangelização, falta a pregação, não só com palavras, mas com testemunho. E foi dessa forma que os primeiros missionários regaram, a terra com seu sangue, dando testemunho da presença de Deus. E foi através do sangue dos missionários derramados que a igreja está aí como ela é hoje, começando pelo próprio sangue de Cristo. O sangue dos apóstolos foram grandes missionários, o papel de Maria, que foi a primeira missionária da evangelização, por isso ela também é chamada a mãe, a estrela da evangelização, porque ela trouxe no seu ventre, o Cristo, e depois do Cristo ter encarnado, ela sai imediatamente, não só para servir a Isabel nos afazeres domésticos, mas para levar o Cristo. E quando ela chega na casa de Isabel, ela percebe, ela reconhece a presença do Cristo, quando ela vai dizer: de onde me vem a alegria de ter a mãe do meu Senhor em minha casa. Nós também devemos continuar levando esse Cristo. Quando nós batemos em uma porta, a pessoa abre aquela porta com a satisfação. É esse o reconhecimento, que alegria que vocês estão aqui para rezarmos conosco, que alegria ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos nos conscientizar de que nós não podemos ser apenas cristãos de nomes, cristãos de carteirinha. Vou apresentar minha carteirinha de cristão, de católico, quando eu chegar na eternidade. Não, Deus não está preocupado com o seu currículo vitae, não, Não quer saber o que você fez, Ele quer saber do seu testemunho, da sua presença, da sua fidelidade no anúncio e na prática do Evangelho. Então a igreja, celebrando hoje o Dia Mundial das Missões, ela continua clamando a cada um e a cada uma de nós para sermos verdadeiramente missionários do amor de Deus, encarnado em seu Filho Jesus. Então vamos rezar por todos aqueles que se dispõem a abraçar essa causa. Os missionários não são só os religiosos, as religiosas, os sacerdotes, os bispos, não. Há muitos missionários leigos espalhados o mundo afora, inclusive leigos que deixaram a sua pátria junto com a sua família para se colocar a serviço do reino de Deus, porque são pessoas revestidas de fé, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então a essas pessoas nós devemos rezar, nós devemos agradecer. Por outro lado, estamos aí diante da palavra de Deus, que nós acabamos de proclamar, e hoje especificamente olhando o conteúdo do Evangelho. Nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que Jesus sempre ele foi colocado à prova pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, mas sempre Jesus teve uma resposta condizente para mostrar aquele tipo de pessoas que eles estavam completamente enganados. No Evangelho, essa narrativa, através do evangelista Mateus, que vai dizer que os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Essa atitude dos fariseus de fazer um plano para apanhar Jesus em alguma palavra não é tão diferente de alguns que se dizem cristãos por aí, que vivem fazendo planos
para pegar em alguma palavra aqueles e aquelas que buscam viver a verdade do reino de Deus. Lembra aquela passagem lá do Antigo Testamento, se não me falha a memória, né, de Ezequiel ou de Isaías, é um dos profetas, não interessa aqui qual profeta, mas aquilo que eles vão dizer, né? Vamos preparar uma armadilha para que ele possa ser pego em uma de suas palavras. Então, às vezes nós colocamos o irmão à prova, já sabendo, né, da consequência da resposta que nós teremos. Só que aqui no Evangelho, aqueles fariseus e aqueles escribas tiveram uma decepção, porque eles esperavam de Jesus uma resposta e obtiveram uma outra resposta. Quando eles se aproximam, eles reconhecem quem é Jesus, reconhecem os feitos de Jesus. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: veja só, meu irmão, minha irmã, essa é a verdadeira imagem dos fariseus e de Herodes, daqueles que seguem o farisaísmo, daqueles que seguem, né, as doutrinas dos homens. Eles chegam de mansinho, eles chegam se colocando de homens perfeitos, de homens justos, de homens, né, santos. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Olha só a artimanha dos fariseus, né? Olha só a artimanha dos fariseus. Será que essa artimanha também não é a nossa hoje, meu irmão, minha irmã? Quando nós nos colocamos na presença dos outros, nós não chegamos, né, como se fosse, né, oferecendo aquele prato de manjar. Manjar, ele é bonito, né? Branquinho, com aquela calda, com aquelas, né, ameixas em cima, e a gente se deixa atrair pelo manjar. Assim é o papel dos fariseus. Eles chegam de mansinho, eles chegam se colocando como os perfeitos, como os sábios, como os justos, né? Reconhecendo a grandeza do Senhor, mas não vive essa grandeza. E aí então eles vêm com o questionamento, né? Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Veja, meu irmão, minha irmã, dentro dessa pergunta, desse questionamento dos fariseus e dos discípulos de Herodes, eles aqui pretendiam que Jesus desse uma resposta positiva. Sim, é lícito, porque se você não pagar o imposto a César, você está sendo injusto, você não está sendo fiel, você não está sendo um bom cidadão. Mas não foi essa a resposta que Jesus deu, porque se Jesus dissesse sim, é lícito, é como que se ele tivesse aprovando e legitimando o poder romano sobre os judeus, que é exatamente a opressão, que é a vivência da injustiça. Se ele dissesse sim, ele estaria, né, é o oposto, é o contrário do que eu acabei de falar, estaria legitimando a autoridade do imperador. Se ele dissesse não, ele seria visto como um grande rebelde, como um grande, né, ditado, no sentido de daquele que vai levar as pessoas a ir contra o governo. Não, Jesus não deu nenhuma dessas duas respostas. A resposta que Jesus deu foi essa:
Vocês têm uma moeda? Mas Jesus não pegou na moeda. Eles mostraram uma moeda para Jesus e Jesus perguntou: o que está escrito nesta moeda? E eles disseram: Imperador César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o que Jesus nos manda fazer. Será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus? Será que hoje o que nós estamos dando não é somente a César? A César era o grande imperador romano. Nós conhecemos um pouco da história, né? O imperador que oprimia, o imperador que perseguia, o imperador que sentava no seu trono, né, diante da arena, para poder ver os cristãos ser devorados pelas feras. O imperador que teve a capacidade de matar a própria mãe, como muitos hoje fazem, né? De perseguir os romanos, de se colocar como verdadeiro Deus, de atear fogo em Roma e sentar no alto da colina para assistir Roma se incendiar. Veja quanta maldade. E não será isso que o mundo hoje está vivendo, meus irmãos? Será que todos esses acontecimentos que vêm aí, né, no nosso dia a dia, se deparando com, não é provindo daquilo que nós estamos dando ao mundo? Onde está Deus na nossa vida? Como nós temos reconhecido Deus como nosso único Deus e Senhor? Na primeira leitura, tirada da profecia de Isaías, ele vem mostrar esse domínio. Eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. E nós estamos fazendo das coisas do mundo verdadeiros deuses. Nós estamos fazendo da maldade. Nós estamos dando, né, as coisas do mundo para o mundo, que é a violência, que são as desgraças, que são as perseguições, as indiferenças. Estamos esquecendo de Deus. A humanidade está esquecendo de Deus. A humanidade está brincando com as coisas de Deus. A humanidade não está respeitando mais aquilo que é sagrado. E como é que será no final dos tempos? Como nós iremos prestar conta de tudo isso? Veja, meu irmão, minha irmã, dia a dia a gente só vê aumentar cada vez mais em nosso meio as revoltas, o ódio, as vinganças, as perseguições, as indiferenças entre nós. Nós não estamos mais vivendo aquilo que é sagrado na nossa vida. Nós estamos banalizando aquilo que é de Deus. Por quê? Porque nós estamos servindo apenas a César. Estamos dando tudo que nós temos para César. Por isso Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus. O que você tem dado a Deus, meu irmão, minha irmã? Não no sentido material, porque, como costumo dizer, Deus não precisa de nada material. Material é necessário para a nossa sobrevivência, né? Para nos sustentar, para pagar as nossas necessidades, as nossas dívidas, todos nós temos, mas Deus não precisa disso. Mas o que você tem dado a Deus? O que você deu a Deus no dia de hoje? Não no dia de ontem, porque ontem já não existe mais. E nem amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. Porque às vezes a gente vai protelando, né? Ah não, amanhã eu faço, amanhã eu dou. Esse amanhã, talvez ele não chegue para você. O que você tem dado a Deus hoje, o aqui e o agora, nesse momento? Você tem dado a Ele um coração sincero? Um coração cheio de amor,
um coração cheio de paz. Olha, meu irmão, se nós quisermos um mundo diferente, temos que começar com as nossas mudanças. Nós temos que mudar as nossas concepções. Nós não podemos querer mais viver nesse individualismo. Para mim está tudo bom, o resto, me desculpe a expressão, que se dane. Se Israel está em briga com Hamas, que se dane Israel e Hamas para lá, que se dane aqueles que estão morrendo na guerra. Eu estou aqui bem bom na minha. Se Rússia está em guerra com a Ucrânia, que se dane Rússia, que se dane Ucrânia. Eu estou aqui na minha, porque nós vivemos num mundo um mundo individualista. Nós não queremos mais saber dos outros, nós não rezamos mais para os outros. Eu penso, dia 17, Santo Padre, o Papa, convocou a igreja para um dia de oração e de jejum, pedindo a paz. Será que nós, cristãos católicos, ou cristãos de uma forma geral, fizemos oração pela paz? Será que nós rezamos pela paz? Pedindo a paz, essa paz que vem de Cristo, essa paz que nós pedimos em todas as nossas celebrações, nos preparando para receber Jesus na Eucaristia. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Será que nós temos rezado pela paz? Será que nós temos vivido essa paz no nosso dia a dia? Meu irmão, quanta violência! Não é só lá nas guerras, não, entre nós mesmos. Hoje eu estava vendo um vídeo, de um motorista que estava perseguindo um caminhoneiro, simplesmente porque ele não gostou de ser ultrapassado na estrada. Então o caminhoneiro na frente fazendo o seu trabalho, e aquele motorista com o seu carrão, atrás dele, buzinando, ofendendo. Como ele via que ele não conseguia ultrapassar o caminhão, ele entra na via de contramão em tempo de cometer acidente, contorna o carro, para o carro no meio da rodovia de onde vinha o caminhão. O motorista conseguiu tirar, mas mesmo assim ainda esbarrou na traseira do carro, por causa de violência, simplesmente porque ele não gostou, de ver o caminhoneiro ultrapassá-lo numa estrada, se achando dono da estrada, como muitas vezes acontece dentro das nossas cidades. Nós achamos que somos proprietários, podemos fazer o que bem entende, e aí então começam as revoltas, começam as brigas. Um coloca a cabeça para fora da janela, xinga o outro, manda o outro ir passear naquele lugar, faz sinal obscenos. Isso também é violência, isso também é guerra, e nós vamos nos alimentando disso, meus irmãos e minhas irmãs. E onde está o Cristo na nossa vida? Onde está esse Deus que nós amamos, que nós reconhecemos como nosso único Senhor e Salvador? Se lá fora nós não testemunhamos esse Deus, se lá fora nós somos incapazes de nos entregar a Ele, como nos pede na oração que nós rezamos antecipando a palavra de Deus, Deus que vai dizer exatamente para nós isto, Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de coração, não só dentro de uma celebração, dentro de um ato litúrgico, mas no nosso dia a dia. Por isso, dai-nos a graça de estar sempre na sua presença, testemunhando esse amor no meio de nós. Dessa maneira nos tornamos missionários. Então, meu irmão, minha irmã, vamos abrir o nosso coração. Nosso mundo, ele está aí na beira do caos, na beira do abismo. Mas se nós fizermos essa corrente de amor, essa corrente de solidariedade, essa corrente de fraternidade, de união, de paz, nós conseguimos arrastar esse mundo
e colocá-lo no lugar certo. Caso contrário, seremos os grandes responsáveis por empurrar a humanidade abismo adentro. Abramos o nosso coração e peçamos a Jesus que nos dê a graça de estar sempre colocando ao dispor de Deus aquilo que lhe pertence. Abramos o coração, peçamos a Ele essa graça.